Alô, galera! Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, ainda vou ver a coletiva do Diniz, apresentado hoje, oficialmente, junto com os profissionais, né, que ele carrega, Evandro e Ricardo, e o preparador físico Wagner, né? A gente que reclama tanto do preparo físico do Vasco, eu até brincava aqui, PH e Verrete, parece que tinham preparadores físicos diferentes. Eles treinariam supostamente com outros preparadores físicos que não o do Vasco, porque eles estavam sempre numa rotação mais forte, maior do que o resto do time, né? Então eu vou dar uma olhadinha na coletiva do Diniz, 40 minutos, né? Complicado. Vou tentar soltar alguma coisa mais tarde sobre isso aí, né? Bom, tá voltando a circular a mesma questão toda, né? Marcelo Santana foi mandado embora, disse que não contratava ninguém, blá 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 e tal. Já falei aqui que o Marcelo Santana tinha uma função meramente executiva, que é diferente da função de diretor de futebol, diretor técnico. Marcelo Santana era diretor executivo e foi um erro mandá-lo embora, porque parte de contrato, renovação de contrato, folha de pagamento, regularização de jogadores, tudo isso aí é diretor executivo e tinha cancha, né, nesse métier. Então foi um erro mandar o Marcelo Santana embora. Mas já falei que faz parte de uma blindagem do Felipe e do Pedrinho, todo mundo pedindo a cabeça de alguém, o Felipe malandramente mandou embora, né? Bom, então agora está cogitando algum tipo de diretor para entrar na função do Santana. E eu escuto falar em Juninho, né? Juninho, no máximo, é diretor técnico, diretor de futebol. Não pode ser diretor executivo. Não tem esse preparo, friso aqui, né? Folha de pagamento, regularização de jogadores da CBF, na FERJ, renovação de contrato, contratações, parte contratual, gatilhos contratuais. Isso aí é um diretor executivo e não é a função do Juninho. Então, mais um erro aí, tentar trazer o Juninho para o lugar do Marcelo Santana, mantendo o Felipe. Não, tem que trazer alguém para ficar no lugar do Felipe, que infelizmente não deu liga, não vai dar liga nunca, porque ele não é técnico, sequer técnico, quanto mais diretor técnico. Então não é o Juninho para levar para a vaga do Marcelo Santana. Pode ser outro de campo e bola para a vaga do Felipe, né? Mas isso aí é mais uma cortina de fumaça, uma blindagem do Felipe, uma blindagem do Pedrinho, é o que eu sempre falo aqui, né? Bom, tá circulando de novo, e os youtubers, né, até conhecidos aqui, meus conhecidos, ficam soltando notícias, né, notadamente do professor José Humberto, de Direito Empresarial, que é um mestre, um especialista, blá blá blá. Eu já falei aqui algumas vezes que ele erra quando fala do Vasco a parte concreta, né? Ele fala a parte abstrata do direito comercial, óbvio, né? Direito empresarial, que hoje em dia é atos do comércio, no Código Antigo era atos de comércio, hoje atos empresariais, antigamente era atos de comércio, né? Daí a mudança de nomenclatura. Mas o importante é o seguinte: o Vasco não está com risco de falência. E é bom para o professor Zé Humberto, que quer bombar nos seus vídeos, engajamento, likes, monetização, falar esse negócio. Vasco com risco de falência, blá 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 e tal. Já falei isso aqui outras vezes, né? De uma forma bem propedêutica, né? Quando você tem uma recuperação judicial, é muito mais fácil você se livrar de uma possível falência do que não pagar e esperar que credores entrem com execuções individuais. Na recuperação judicial, você impede as execuções num juízo universal, né, disso, e aí impede execuções, como eu falei, individuais. E aí você pega uma forma de pagamento extensa, o juiz sabe quem são os seus credores, você coloca ali no papel tudo como você vai pagar, né? Aí mostra essa planilha aos credores. Se houver insurgência ou algum credor que não tenha sido colocado lá dentro, o cara pede para entrar e depois o Vasco fala sobre isso, se adequa. É muito mais fácil o juiz adequar
uma possível rejeição do plano de credores pela comissão de credores, né, do que decretar falência. Tem o princípio da preservação da empresa, o Vasco presta um serviço social, muita coisa ligada aí. Então não é só dizer que o Vasco, se não pagar isso, se não aceitar o que os credores baterem o martelo, vai falir. Não é assim que a banda toca, mas já falei aqui, é fácil, né, falar de Vasco, criar o caos. Então ele solta lá um vídeo, professor Zé Humberto, Vasco, risco de falência, e aí cria uma perturbação à toa no vascaíno, porque está muito mais longe de falir do que se não tivesse a questão da recuperação judicial, né? E outra, né, como eu já falei aqui, em decisões específicas, né, e com a aceitação dos credores em vigor, que estão lá em vigor na recuperação judicial, há a possibilidade de entrada de possíveis débitos futuros após a recuperação judicial, né? Friso, aceita a planilha de credores pelos credores atuais, né, pela Assembleia de Credores. Aí o Vasco quer tentar colocar algum crédito futuro, que não tenha como pagar, algum débito futuro, né? Ou seja, depois da recuperação judicial, que não tenha como pagar sem ser pela recuperação e tal. É difícil, mas pode acontecer. Os credores que estão no momento podem aceitar a entrada de novos credores, a comissão é possível, e o juiz, especificamente, em dados momentos, pode aceitar alguma dívida nova feita depois da recuperação judicial. É difícil, tem decisões do STJ nesse sentido. E veja, não é só trabalhar com direito empresarial, tem que trabalhar com direito macro, né, que são várias matérias em conjunto, e uma delas é o princípio da preservação da empresa, o Vasco presta serviço social. Então não é assim chegar e dizer, né, Vasco, risco de falência, e todo mundo vai lá e copia, né, solta vídeo. Aqui você não vai ver isso, né? Bom, Thiago Life, mesma coisa, né? Soltando vídeo aí para monetizar. Vasco, risco de falência, blá 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 e tal. Vamos criar o caos, né? Mas friso, o Vasco, na recuperação judicial, se tiver boa vontade, paga, porque o Vasco é autossuficiente. Já expliquei num vídeo ontem que é autossuficiente, e se não fosse autossuficiente, ninguém compraria. Uma empresa não compra outra se essa outra empresa não for autossuficiente. Essa empresa que comprou vai colocar um dinheirinho e depois vai pegar dinheiro dessa empresa que volta a andar com seus próprios pés, né? Bom, Mário Coelho, né? Mais um fake aí desse cara, dizendo que o Pedrinho conversou com amigos, com parentes e tal, queria renunciar. E o Mário Coelho sempre fala no seu vídeo que é amigo pessoal do Pedrinho, né? Então, eu pediria que o Pedrinho que o Mário Coelho provasse isso aí, né? Onde está a prova de que o Pedrinho quis renunciar ou vai renunciar, né? É escroto, chega de fake, né? Fake toda hora, blá blá blá. Esse Gui Camarga também, já falei sobre isso. Ontem soltou um vídeo, ontem, disse que tem provas, mas pelo princípio da confidencialidade, melhor, pela confidencialidade, não vou mostrar nada e tal, mas eu tenho como provar, eu e um amigo levamos o Vasco e tal. O Vasco virou aí, né, uma fonte inesgotável de fakes, de mentiras, de sensacionalismo. Tá aí o professor Zé Humberto, de empresarial, dizendo todo dia que o Vasco tem risco de falência para monetizar, like, engajamento, e agora, né, o Mário Coelho também, né, Pedrinho vai renunciar, e o Gui Camarga, que sequer é vascaíno, é palmeirense, né, coloca a camisa do Vasco para monetizar, engajamento, ganha like, dizendo que uma empresa quis contratar o Vasco, quis comprar o Vasco, blá blá blá, né. Seria interessante o Pedrinho, né, cobrar esses caras, interpela na justiça, pô. Interpela o Edmundo, que falou que sabia de podres de você, interpela o Gui Camarga, ou você só escolhe, escolhe réus, né? E para fechar aqui, né, por que o Pedrinho não solta uma nota oficial, como soltou com o Gui Camarga, pedindo para o Mário Coelho provar que ele renunciaria ao cargo, né? É importante, é muito jogo de interesses, né? O Pedrinho vê amigos falando mentindo, com fakes, né? Com chamadas mentirosas, mas nada faz, fica quietinho, só se insurgiu contra o Zé Colmeia numa coletiva que ele participou, e falou do Zé Colmeia especificamente,
Lembro que foi na segunda coletiva, depois que ele assumiu o cargo de controlador da Vasco SAF, né? E contra o Gui Camargo daí solta uma nota oficial, mas não vai ter procedimento algum, não vai ter providência alguma do Pedrinho, do Vasco, contra esses caras, né? É uma panela. E para reiterar aqui, vou tentar ver aí a coletiva do Diniz para soltar aí alguma coisa resumida aí para quem gosta das minhas opiniões sobre tudo que paira ao redor do nosso Vascão, tá? Se gostou dos comentários, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.